No vídeo de hoje, eu tô fazendo uma art trade com a Gummy. Pra quem não sabe, uma art trade é quando uma pessoa faz uma arte pra outra pessoa e a outra pessoa faz uma arte de volta. Então você paga uma arte com uma arte. Aí tipo, ela pediu pra mim pra fazer uma trade comigo. E eu quis, claro, eu sigo ela faz um tempo. Então, é isso. Ela pediu pra eu desenhar ela com essa roupa da referência dela. E de início eu fiquei bem confusa, porque a única imagem que eu tinha dessa roupa, que eu nunca tinha visto algum outro personagem usar antes, algo assim, não que eu lembre, é que a única referência que eu tinha era esse desenho meu chibi que ela fez, sabe? E eu não me senti muito confortável com usando só isso de referência, porque quando um artista desenha algo, ele tira alguns detalhes da coisa que ele não precisa pro estilo dele. Principalmente quando é um desenho simples ou chibi. Tipo costura, sabe? É normal você achar desenho de gente usando uma camisa que não tem nenhuma costura. Mas quando você vai desenhar em um estilo um pouquinho mais perto do realismo, que o meu estilo não é nem um pouco realista, mas é um pouquinho mais perto do realismo, aí eu fiquei meio com medo de acabar tirando os detalhes que eu poderia ter colocado porque eu não tinha uma referência muito detalhada. Aí eu pedi pra Gami, com muita vergonha, porque eu tenho vergonha de falar com outros artistas, eu sou uma pessoa tímida. Aí eu pedi pra ela outras referências, ela mandou alguns outros desenhos. E ajudou bastante até, sabe? Foi de um dos desenhos que ela mandou pra mim como referência que eu tive a ideia de fazer a gola assimétrica, mais puxada para a direita da personagem. Eu comecei o desenho com um brush, um pincel maior, porque eu queria primeiro botar as formas e os detalhes. E depois eu comecei a apagar um pouco do rascunho e refinar um pouco, deixar as linhas um pouco mais finas. E é assim que eu faço com quase todos os meus desenhos, sabe? Eu normalmente começo de forma bem simples. Porque se você criar uma pose muito detalhada, mas você pensar, não, eu quero mover o braço de posição agora, você vai ter que apagar todo o trabalho que você teve e fazer de novo, sabe? Então você pode passar muito mais tempo no desenho por causa disso. Sendo que você podia só meter um círculo qualquer e você já ia ter percebido que você queria outra pose. Então é bom você começar o desenho com formas simples e depois desenvolver as formas para algo mais complicado. Porque depois que você decidir qual é a pose, você não vai ter que mudar ela se tudo der certo, sabe? Então não tem problema você refinar. Então normalmente o que eu faço é, eu faço um rascunho bem solto para decidir a pose e tudo que ela tá usando. Depois eu apago partes desse rascunho e refino com um pincel menor e começo a desenhar mais detalhes. E aí eu faço a line art, que é quando eu já decidi que eu não vou mudar a pose, eu não vou mudar mais o desenho, eu só quero finalizar. Aí eu pinto, sombreio e acabou. Vocês podem ver pelo desenho também que toda hora eu inverto o desenho. Porque quando você está desenhando, você acaba passando muito tempo olhando para a tela. Nesse caso, se não me engano, esse desenho foi 3 horas ou 2 e poucas. Então, se você inverter a imagem, você vê alguns detalhes, alguns defeitos, algumas improporções que você não via antes, porque seu olho estava acostumado, sabe? Então é bom quando você está refinando o seu rascunho. Tava brigando bastante com a mão, sabe? E muitas vezes. E sinceramente eu achei que eu não ia conseguir fazer a mão e que eu ia acabar terminando o desenho e deixando pra lá e desistindo e tal. Só que tipo, o que eu fiz foi uma dica que eu ouvi de um artista que eu sigo. Eu deixei a mão de lado e fiz o resto. Eu acho importante seguir isso. Então eu fiz o rascunho inteiro em um dia. E no outro eu terminei a mão e aí fiz a line art. Porque eu tava tendo tanta dificuldade na mão que não importasse o quanto eu lutasse ali, eu não tava conseguindo.
Eu não tava pensando claramente, eu não sabia o que tinha de errado, eu não sabia como consertar. Então eu só deixei a mão de um jeito meio cagado e depois eu, com uma mente mais fresca e descansada, eu pensei em fazer a mão de novo e eu gostei da mão. Eu não tenho nada a reclamar no momento. Outra coisa que eu fiquei brigando é com o ombro. Porque, tipo, eu tenho dificuldade em desenhar ombros nessas posições. Eu sinto que eu ainda preciso estudar bastante pose. Sabe? Pegar imagem de referência de pessoas posando em ângulo. De pessoas posando em ângulo diferente e ir lá e desenhar. Só que esses dias eu não ando passando muito tempo treinando a minha arte, o que, sinceramente, eu devia fazer mais. Quando você tá com dificuldade em ângulo ou coisa assim, ou pose, quando você sente que a única pose que você consegue fazer é com o personagem inteiro olhando pra frente, é bom você procurar imagens de pessoas fazendo certas poses e tentar desenhar, sabe? Não vai ficar bom, porque você não sabe como fazer pra ficar bom. Mas só de você errar e ver o que você errou, você já acaba melhorando, sabe? Sobre sombra e cor e tudo, as cores eu fiz como eu sempre faço. Eu peguei um pincel aquarela que tem no meu Paint Tool Sai e fui pintando mesmo à mão. Eu normalmente não uso o balde nem seleção. Talvez eu até faça um agrupamento aqui e ali. Mas normalmente eu pinto no computador que nem eu pintaria na vida real, sabe? Eu só em desenhos grandes como esse, que é um desenho que eu considero complicado, que eu faço mais de uma layer. Mas quando eu tô fazendo meus stickers, sabe? Normalmente eu deixo todas as cores em uma layer só e a line art em outra e o rascunho em outra, sabe? Eu não sou aquele artista que em uma arte já tem 200 camadas de desenho. Say hello, what's up with you? I'm starting to talk like you do. Here we go, I'll be gone soon. Day by day, everything has changed. We've grown apart this time. I can't figure out